Dia 25 de abril. Capítulos de hoje: Romanos 3, 1 Samuel 10 e 11. Romanos 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, de todo modo, são justas as suas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. É claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação deles é merecida. O que concluiremos então? Falamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém seja declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não também é o Deus dos gentios? Sim, é o Deus dos gentios também, visto que existe só um Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. 1 Samuel 10. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que o seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: o que farei para encontrar o meu filho?
Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida vá a Gilgal adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: "O que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta?" Um dos que estavam ali perguntou: "Qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for o seu pai?" Essa é a origem do ditado: "Acaso Saul também é profeta?" Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: "Onde vocês estavam?" Saul respondeu: "Saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam." "E o que foi que Samuel lhe disse?" perguntou o tio. "Disse que as jumentas já haviam sido encontradas", respondeu Saul. Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse ele aos israelitas: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas apesar de eu ter resgatado vocês e as suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram o seu Deus e disseram: Queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs." Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim, e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido entre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: "Ele já chegou?" O Senhor respondeu: "Está escondido no meio da bagagem." Eles correram até lá e o trouxeram. Ele era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo: "Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo o Israel." E todo o povo gritou: "Viva o rei!" Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei. Escreveu-os num rolo e o colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. "Esse sujeito nunca nos salvará." Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saul não lhes deu atenção. 1 Samuel 11. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes-Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: "Faça um tratado conosco e o serviremos."
Então Naás disse: Está bem, mas só com uma condição. Arrancarei o olho direito de cada um de vocês, como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: Dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou: O que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade com o seguinte aviso: Salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: Amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com o seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e, na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: Onde estão aqueles que perguntaram: Por que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: Ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e, numa cerimônia solene diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas se alegraram muito.